Pois bem, pessoal, o tema me proposto pela colega Sabrina, a quem também cumprimento agora o nome dela, todos os demais colegas do MP, é o papel do Ministério Público no uso da IA, né, da inteligência artificial, para a defesa do consumidor. Então, eu preparei aqui 5 tópicos principais, que é uma breve introdução, trazer os fundamentos da inteligência artificial, aplicações da IA na defesa do consumidor, que é o principal tópico, esse terceiro, alguns desafios, limitações e riscos, e, por fim, as reflexões finais. Tá? Então, como a Sabrina falou, quem não me conhece, eu sou Luciano Rocha, deixei aqui, esse aqui esse aqui é o Instagram, na verdade, @LucianoMPAS, quem quiser seguir lá, eu trago diariamente ali, ou não tão diariamente assim, vídeos e dicas sobre inteligência artificial no direito, tá? Então vamos iniciar aqui, nada melhor do que iniciar pela introdução. Então vamos a ele. Primeiro eu trago uma breve frase aqui para reflexão nossa, porque a gente vive hoje uma realidade, não vamos falar que é um futuro, mas sim é o presente, em que a tecnologia ela não é apenas um suporte para a nossa atuação. Eu digo nossa atuação como membros do MP, mas ele é um agente transformador da sociedade, da economia, das relações de consumo e, consequentemente, das nossas atividades enquanto membros do Ministério Público, né? Nós falamos hoje em uma transformação digital. Então, e como que a sociedade atual ela é guiada por dados e algoritmos? Como é que eu falo isso? Tudo que eu for falar aqui, ela tem uma ligação muito forte com a proteção de dados, porque quando você vai a uma farmácia, ontem até no encontro que nós fizemos numa cidade aqui do interior, em Aracruz, a Sabrina até comentou sobre isso lá, eu anotei mentalmente isso. Quando a gente digita numa farmácia o nosso CPF, aqueles dados ali, que você está colocando o seu CPF, que já tem o seu cadastro para ganhar um suposto desconto, em verdade você está dando uma gama de informações para aquele estabelecimento, conforme a medicação que você está recebendo, ou conforme o produto que você está adquirindo. Aí ela usou um exemplo muito legal, né? Se a pessoa está comprando fralda, comprou fralda quer dizer que tem filho em casa, e se tem filho, precisa de um carro maior. Então, muitas vezes, uma ligação ali de um produto que você está adquirindo numa farmácia pode trazer reflexo numa suposta venda de um veículo para você, ou seja, empresas de automóveis podem comprar, entre aspas, aí, esses dados para poder te oferecer um carro ali maior, de 7 lugares, de repente, da quantidade de itens que você está comprando. Então, as ligações, elas são inimagináveis. E aí, por trás disso tudo, nós temos os algoritmos, que nada mais são que programas que trabalham ali em prol do capitalismo mesmo, em prol de trazer informações riquíssimas de onde você está navegando, qual produto você está adquirindo. Um exemplo disso, eu estava pesquisando aqui uma mala pequena, para eu fazer essas viagens mais curtas, de 1 ou 2 dias, e fiz uma breve pesquisa, e não para de chegar aqui em todo lugar que eu vou, se eu estou no Google, se eu estou no Instagram, chega propaganda aqui da Samsonite e de outras marcas também. Então o algoritmo ele age forte nisso, tá, por trás. Então todas essas redes sociais. A relação de consumo, então, são cada vez mais mediados aí por plataformas digitais, por marketplaces, a exemplo, a Amazon.com é um marketplace, o Mercado Livre, por bancos digitais, operadoras de telecomunicações, e-commerces e redes sociais, como eu já falei. E aqui vai até uma dica que tem um livro da Shoshana Zuboff, se chama Capitalismo de Vigilância. É um livro que eu utilizei muito, tanto na minha dissertação do mestrado e também agora na tese do doutorado que eu estou fazendo. É um livro essencial, importantíssimo, principalmente quem atua em defesa do consumidor, porque a Zuboff, ela fala o seguinte, que os dados dos consumidores, eles são coletados, analisados e utilizados ali para moldar comportamentos de consumo, muitas vezes sem que o consumidor perceba. E aí,
Dito isso, quais são os nossos desafios? E em cima desses desafios que eu vou falar para vocês, eu atuei aqui, hoje até acordei um pouco mais cedo para poder desenvolver alguns assistentes aqui do ChatGPT, que eu não tinha tido tempo de criar antes, mas deu tudo certo, porque os nossos desafios, eu estou tentando criar ferramentas para superar esses desafios. Então, alguns exemplos. Black Friday, com preços falsamente inflacionados, né? Você vai ganhar ali 50% de desconto em cima do dobro do preço. Então, muitas vezes, eles aumentam o preço para dar um falso desconto. Golpes em marketplaces, então, produtos que não são entregues. Contratos digitais com cláusulas abusivas ocultas, ou não só ocultas, como explícitas mesmo. Coleta massiva de dados e práticas abusivas de publicidade direcionada. Então, alguns exemplos aqui concretos em que é o nosso desafio diário. E onde é que a inteligência artificial ela entra aqui? Ela pode ampliar a nossa capacidade de detecção de ilícitos, ela pode atuar de forma mais proativa e preventiva e ainda otimizar a nossa força de trabalho, liberando ali promotores e servidores para atividades, por exemplo, mais estratégicas, do tipo, vamos entrar com uma ação civil pública contra determinado setor aqui da sociedade, por exemplo, telefonia, que recebe muita reclamação, né? A parte de energia elétrica, serviço de água e assim por diante. É óbvio, e aqui a gente encerra essa primeira parte, que nós temos limitações e potenciais da inteligência artificiais, das inteligências artificiais. Por quê? E ontem o nosso corregedor, ele até frisou isso muito bem, eu acho importante a gente falar isso aqui, que a inteligência artificial ela não vai substituir o promotor de justiça na sua atuação. Então, as peças que são geradas, os insights ali que a inteligência pode nos dar, elas só vão servir como modelos. Esses modelos, e o nosso procurador-geral também falou isso ontem num evento, desde quando eu entrei no Ministério Público, sempre a gente foi atrás de modelos para poder, principalmente quando é um promotor substituto, a gente acabou de entrar e quer modelo de tudo, porque a gente num dia pode estar no criminal, outro no civil e assim por diante. Então a gente precisa de modelinhos. A inteligência artificial ela é um excelente fornecedor desses modelos, mas sempre com a supervisão humana. Então a gente deve entender que a IA ela vai ser um instrumento de apoio, mas jamais uma substituição do promotor de justiça. Feita essa breve introdução, só para a gente ter um overview aqui referente ao que nós vamos ver algumas ferramentas e aí sim iremos para a prática. Então, alguns fundamentos da inteligência artificial. Então, aqui, nesse tópico, nós veremos o que é inteligência artificial, até mesmo tentar conceituar isso junto com vocês. Quais são os tipos de inteligência artificial relevantes para o MP, e aqui é um pouco mais restrito. Aí vou falar um pouquinho sobre PLN, Machine Learning, Deep Learning, e alguns exemplos simples de como que a IA funciona no dia a dia. Então, o primeiro, que vem a ser a famosa, né, na sua atualidade agora, a inteligência artificial. Ela nada mais é do que um campo da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam ali a inteligência humana. Eu digo sempre que a IA ela é muito útil nas nossas atividades repetitivas, na análise de dados, ela vai ajudar muito nisso, e também na criação ali de um modelo mais amigável, até mesmo na sua visualização. Então, a IA, dentro dessa definição, as tarefas que ela faz para nós, inclui entender uma linguagem, reconhecer padrões, tomar decisões e aprender com os próprios dados que nós inserimos. Quando a gente fala de IA, a gente não está falando de máquinas conscientes. Tem gente que brinca falando o seguinte, a inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial.
Na verdade, a inteligência artificial, ela aprende com os nossos dados. É como se fosse uma criança que está ali sugando todas as informações que o mundo fornece para ela, e a partir dali ela vai conseguir expressar suas emoções, suas próprias palavras, mas sempre com o input, ou seja, a entrada ali de informações para ela. Então a IA, ela é baseada num grande banco de dados, gigantesco, e a partir dali, usando redes neurais, ela vai nos trazendo respostas. E quais são as capacidades ali humanas que nós, imagine fora da inteligência artificial? O que a gente faz? A gente lê texto, a gente analisa contrato, a gente identifica padrões em dados, a gente faz recomendações. Então, isso tudo a IA ela vai poder nos ajudar. Alguns exemplos práticos do dia a dia, não necessariamente na área do consumidor. Ó, corretor automático no celular. Se você está no WhatsApp, você começa a escrever, ele já vai te sugerir uma palavra. E essa palavra normalmente vai seguir o que você disse antes. Então, um exemplo aqui ridículo, né? O gato pulou, aí ele pode já sugerir o muro, né? Pulou a casa, sei lá. Ele vai sugerir, de acordo com o que você escreveu antes, qual é a próxima palavra que vai vir ali. Quero marcar um encontro. Aí ele pode sugerir com você ou com ela, com ele, enfim. Ele vai entender aquele contexto e vai te sugerir a próxima palavra. E é assim que a inteligência artificial ela age. Pode fazer filtros de spam, de e-mail. Quando a gente usa Netflix, Spotify, aí é uma análise da IA chamada de preditiva, de acordo com a série de filmes ou de música que você vê ou ouve, ele vai te sugerir, de acordo com o seu uso, sugestões naquela mesma categoria. Nós temos ainda assistentes virtuais, como Siri, Alexa, Google Assistant. Por exemplo, Siri, ontem uma servidora de uma promotoria me trouxe uma demanda, eu achei muito importante, e na hora eu apertei o botãozinho do aparelho celular, segurei e falei com a Siri, inclua na minha tarefa isso. Falei um textão e ela incluiu perfeito, ou seja, eu não precisei ficar digitando, eu usei o Siri, né? Pouca gente usa isso, quem tem iPhone aí, é legal você colocar, eu quero um alarme para amanhã para você me acordar às 7 horas, ele vai criar esse alarme, ou coloque na minha agenda reunião com fulano de tal dia e tal hora, ele vai perfeito, você não precisa se preocupar de ficar abrindo a sua agenda e escrever. Então ele tem esses assistentes e o ChatGPT, que é a ferramenta que nós vamos usar aqui hoje, que também é um exemplo de uma inteligência artificial generativa, porque ele gera para a gente dados. Tá? E agora, uns conceitos importantes para a gente ir para a prática. O que vem a ser esse PLN, ou Machine Learning e Deep Learning? O PLN nada mais é do que um processamento de linguagem natural. Traduzindo, quando a gente conversa com a IA, a gente conversa na nossa linguagem. Tem gente que pede ainda, por favor, diz assim, obrigado, por gentileza, faça isso. Nossa, você foi muito bem. E você pede, analise esse contrato e veja se tem cláusulas abusivas. Você não precisa saber nenhuma linha de linguagem de programação. Por quê? O processamento dele é em linguagem natural. A linguagem que é natural para nós é para ele. Você pode falar em inglês, pode falar em português, em alemão, em russo, que ele vai entender e vai trazer a resposta na língua que você conversou com ele. Então, ele pode ler petições, reclamações, contratos, extrair dali informações, pode categorizar denúncias, pode gerar minutas de peças jurídicas. Então, isso tudo é dentro do PLN. Nós temos também o que se chama de Machine Learning. O Machine Learning, como fizemos a tradução, é um aprendizado de máquina. Então, o sistema ele aprende a partir de dados, né? Eles são treinados ali com exemplos que são passados para fazer previsões ou identificar determinados padrões. Exemplo, identificar padrões de fraudes em contratos ou transações comerciais, detectar empresas reincidentes em práticas abusivas. Isso ele vai utilizar
o conceito ali de machine learning. E, por fim, É o só deep interromper. learning. Oi, pode falar, Sabrina. Nesse machine learning, a gente consegue extrair dados, por exemplo, de laudos de agrotóxicos? Consegue, consegue. Eu vou te dar o exemplo, na área criminal, quando a gente coloca o laudo de exame cadavérico, eu peço para ele analisar aquilo não como um médico, mas como uma pessoa comum. Assim, ele age como médico, mas a resposta é para um leigo entender. E mesma coisa, se você tem um laudo agrotóxico, ele vai te explicar ou trazer informações que estão contidas ali. Né? Não sei se é essa a sua pergunta, mas é possível dele fazer isso, seria com machine learning. Eu quero, por exemplo, colocar vários laudos no machine learning e extrair os dados, por exemplo, de qual fruta, qual produto, né, está com excesso de agrotóxico, qual tipo de agrotóxico. Perfeito, mas aí ele tem que ter uma tabela para saber qual que seria o permitido. Entendi. Tá. Ele tem que ter um parâmetro, né? É lógico, se for algo muito usual e você permitir uma pesquisa na web, eu vou mostrar isso, ele pode buscar essa informação, mas se você der a informação para ele, evita o que a gente chama de alucinação, né? Evita erro. Então, o interessante aí nesse ponto, eu estou com duas telinhas aqui, deixa eu puxar para cá que eu fico de frente para vocês. Aí. A ideia, então, é o máximo de informações. Se você tiver uma tabelinha do Ministério da Saúde, não sei, da Agricultura, com essa, ou Secretaria de Saúde, né? Com essas informações, você inclui, eu posso ensinar aqui, e aí, Sabrina, você me dá essas ideias que a gente faz aqui nos 30 segundos, se vira nos 30, beleza? Tá bom. Se você tiver isso, quiser me mandando aqui, eu baixo aqui no WhatsApp. Não, eu não estou com os laudos aqui, né? Mas eu quero fazer. Tá. Mas eu ensino como fazer, tá? E a gente faz junto. Ok. E aí, como é que a IA ela aprende? Então, vou fazer uma explicação aqui bem simplificada, porque a inteligência artificial, em tese, ela não pensa, ela identifica ali padrões. Igual esses padrões que eu falei, se você falar assim, ó, vou colocar o prato ele pode entender que normalmente 80% das pessoas que escrevem essa frase pode colocar na mesa, pode colocar na máquina de lavar. Então ele vai trazendo esses encaixes de acordo com o que você começou a escrever antes. Então ela dá a resposta com base nessas ligações que a gente chama de redes neurais. E o treinamento que a IA ela faz com os dados, ele significa que nós temos ali um sistema que é alimentado com muitos exemplos, ou seja, dados históricos. Aí nós temos percentuais de que aquela palavra normalmente vem após uma outra e aprende a reconhecer essas correlações. É assim que ela funciona. Um exemplo aqui agora didático, se a gente alimentar uma IA com milhares de reclamações sobre telefonia, ela pode aprender quais palavras, frases ou contextos aparecem com mais frequência quando há cláusulas abusivas ou cobranças indevidas. E aí, com base nisso, ela é treinada. Né? Então, só para a gente concluir esse tópico de fundamentos da IA, qual é a diferença da IA tradicional da IA generativa? A generativa é essa mágica que acontece hoje. A tradicional, ela é focada em classificar, prever e recomendar. Exemplo aqui, que fica mais fácil, né? Identificar se uma cláusula é abusiva ou não com base em parâmetros. Por isso que eu te falei, Sabrina, sempre a gente tem que ter os parâmetros. Pode ser a lei, pode ser uma norma, uma recomendação. Eu criei um robozinho hoje para identificar cláusulas abusivas em contratos. E qual é o parâmetro? A lei. Código Civil, o CDC, a Constituição Federal. Então, com base nisso, ele vai analisar o contrato e vai apontar supostas irregularidades ali. E a IA generativa, o nome já está ajudando aí, ela gera resultados, né? Então, ela vai um pouco além. Ela cria texto, imagens, códigos, contratos, minutas. Eu criei também um assistentezinho. Hoje eu vou dar uns 4 ou 5 presentes aí para o centro de apoio, viu, Sabrina?
Oba! E a IA generativa, então, ela atua como um assistente capaz de gerar ali conteúdo, apoiar na redação, na análise, na síntese de informações, e aí essa IA generativa. Eu criei uma tabelinha, que é essa aqui, aí esses slides eu vou disponibilizar, tá, Sabrina, em PDF, aí você pode distribuir para o pessoal. Então, tudo que eu falei, eu coloquei nessa tabelinha para ficar fácil, porque às vezes são conceitos que são úteis a gente saber, e aí qual é a aplicação no MP e alguns exemplos práticos de como que isso pode ser utilizado, tá? Bom, finalizamos o segundo tópico e agora a gente vai para o mais longo e o mais prático, que são as aplicações da IA na defesa do consumidor. Aqui, qual é a ideia nossa? Como que a gente pode utilizar a IA na defesa do consumidor para fazer triagem inteligente de reclamações e demandas, fiscalização de publicidade enganosa, análise de contratos e detecção de cláusulas abusivas, monitoramento de práticas abusivas no comércio eletrônico, proteção de dados e segurança da informação, investigação de fraudes e golpes contra consumidores e a inteligência artificial como um assistente jurídico no nosso dia a dia, dentro do Ministério Público. Então, dentro desse cenário, eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra telinha, cara, aqui o meu chat GPT, e para variar, o chat GPT de ontem para hoje ele foi alterado, já não é mais o mesmo de ontem. É a vida que segue. Ó, deixa eu pegar aqui. Acho que é esse cara aqui. Pronto. Conseguem ver o chat GPT? Sim, doutor. Perfeito. Bom, vamos para a prática aqui. Só para a gente alinhar todo mundo, eu vou fazer uma breve explicação, porque creio que aqui tem gente que talvez está tendo o primeiro contato agora com o chat GPT, né? Só para a gente saber, o chat GPT é uma das ferramentas de inteligência artificial generativa. Nós temos ainda Copilot, da Microsoft, nós temos o Gemini ou Gemini, do Google, nós temos o Perplexity, nós temos que é da Anthropic, nós temos o Claude, enfim, DeepSeek, que é o chinês, não aconselho, porque ele não tem como você excluir a proteção de dados dele, enfim. Deixa eu fechar algumas telinhas aqui. Pronto. E vou maximizar essa tela. Aqui. Então, dentro do chat GPT, como é que eu entro nele? Eu digito aqui em cima chatgpt.com. Cuidado, que se você tem o costume de digitar só o chat GPT, ele vai para o Google. E aqui no Google, a primeira atenção que vocês vão ter é a seguinte, ó, com os patrocinados. Muito cuidado com isso. Esse primeiro link aqui não tem nada a ver com o chat GPT. E o segundo? Também não. É tudo patrocinado. Isso aqui já entra já em propaganda ali, já uso de algoritmo que, de acordo com a palavra-chave que você botou aqui, essas pessoas estão pagando para o Google para que o anúncio delas venha antes das respostas. Então, tudo que você tiver aqui escrito patrocinado ou sponsor em inglês, ele vai trazer aqui links que não são os links do que a gente quer. Você fuja dos patrocinados e vem aqui, ó, OpenAI, que é a fabricante do chat GPT, tá? Que é esse ícone aqui. Pode observar que a maioria deles tem um ícone muito parecido. Mas o que a gente quer entrar é esse camarada aqui, da OpenAI ou o próprio chat GPT. Então, eu posso digitar já aqui o chatgpt.com e ele já vai entrar no site. Então, cuidado com a pesquisa no Google. Aqui dentro, quando a gente entra nessa tela aqui, ele já aparece no centro o prompt para a gente digitar a nossa conversa, que você pode ter já a primeira conversa. Eu vou falar um pouquinho sobre o prompt daqui a pouquinho,
Mas antes, eu venho aqui e mostro para vocês o seguinte. Eu estou numa versão paga. Como é que eu sei disso? Aqui no canto direito, aparece embaixo da minha foto aqui. Deixa eu aumentar o zoom para mostrar para vocês. Aparece aqui Plus, que é a versão paga. Se você paga pelo ChatGPT, deixa eu tentar aqui mostrar para vocês, fazer o upgrade do plano. Ó. Quem fizer pelo site, você vai pagar $20 por aqui. Mas eu vou dar uma dica para você pagar mais barato. Você vai acessar pelo aplicativo do celular. Opa, quase que saiu. Pelo aplicativo do celular, você vai instalar ali o ChatGPT e fecha o plano por ali. Porque aí você vai pagar R$99 ao invés de $20. Porque hoje $20 dá em torno de R$120. E pelo celular você vai pagar R$99. Então você vai economizar aí por mês em torno de R$20, tá? E é a mesma coisa. Você fez pelo aplicativo, você vai fazer o cadastro ali, colocando o seu e-mail, uma senha, e você usa no site o mesmo e-mail, mesma senha, que você vai ter acesso à mesma coisa, é idêntico, mesmo. É como se fizesse o plano por aqui. Quem quiser fazer o plano Pro, eu não tenho, assim, não tenho essa necessidade também, custa a bagatela de $200 mês, algo em torno aí de R$1.200 quase. O que ele vem a mais? Tudo que o Plus fornece, e ele tem aqui umas respostas mais acuradas, vamos chamar assim. Ele vai te dar acesso ali à geração de vídeos pelo Sora. Aqui também dá, mas é um acesso limitado. Esse Sora, ele é um criador de vídeos, tá? E ainda tem um acesso à prévia experimental de um agente chamado Codex. Eu não vou entrar aqui na explicação de agentes, mas ele vai te dar umas ferramentas mais precisas, vamos chamar assim, mas quem trabalha aqui com desenvolvimento, com algo um pouco mais profundo, aí sim essa versão poderia ser utilizada. Mas a Plus atende perfeitamente a nossa necessidade, sem necessidade aqui de ir para essa versão Pro. E tem a versão Business, que custa $25 por pessoa, só que aqui é uma equipe, tem que ser 2 ou mais pessoas para poder fechar esse plano, ó, para 2 ou mais usuários. Isso aqui é uma cobrança anual. Qual é a principal diferença aqui? A principal diferença é que ela, por padrão, não treina com nossos dados. Tá? Então, por padrão, ela não treina. Você vai trabalhar com um time, vou dar um exemplo, né? No GAECO, trabalha com muitos dados sensíveis de investigação. Normalmente se fecha um business, junta lá 2 pessoas, cada um paga $25, e cada um vai ter a sua conta individual, mas dentro do mesmo time. E não trata ali, não treina com os dados que são colocados por padrão. Por que por padrão? Na versão pessoal, essa aqui, que é o menor plano, você tem como pedir para a IA não treinar com seus dados, que é a primeira coisa que eu vou ensinar a vocês. Tá? Então eu vou fechar aqui, meu plano é esse. E quando a gente está na versão Plus ou na versão gratuita, porém, quando você faz o cadastro e entra no ChatGPT, mesmo sem pagar, você vai ter acesso a isso aqui, uma barra lateral, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ó, eu abro e fecho a barra lateral nesse ícone. O que mudou aqui de ontem para hoje que eu estou brincando? Tá vendo esse ícone aqui de novo chat? Esse segundo? Quando eu abri a barra lateral, ele aparecia aqui, ó. Agora não. Se eu quiser um novo chat, ou eu clico aqui, que ele está aparecendo, mas se a barra lateral estiver expandida, ele não aparece. Então, se eu colocar alguma coisa assim, ó, dica para atuação do MP na defesa do consumidor. Vamos supor que eu estou fazendo esse prompt aqui, um prompt bem pobre, tá? Ele vai me dar algumas dicas aqui e tal. Aí só vou esperar e concluir, que eu quero mostrar para vocês para que serve esse outro ícone lá. Pronto. Ele deu umas sugestões aqui. Aí, se eu quiser agora abrir um novo chat para eu conversar agora numa nova janela, eu não tenho mais aquele íconezinho aqui de lápis. Você tem que clicar aqui
e aí automaticamente ele já abre. Ou eu peço aqui um novo chat. Essa mudançazinha é só visual. Essa barra lateral, ela mostra alguns assistentes, ela mostra também as pesquisas que eu já fiz ao longo dos tempos, tá? Então, essa barra lateral serve para isso. Então, toda pesquisa que a gente faz aqui, ela fica no histórico. Então, seu histórico está aqui salvo, tá? Aqui é onde eu escolho a versão do ChatGPT que eu quero trabalhar. Se você quer que o ChatGPT pense um pouquinho mais antes de te dar a resposta, para ele fazer uma análise um pouco mais profunda, você pode escolher aqui, ó, uma versão chamada O3. Ele usa uma reflexão um pouco mais avançada. Ele fala, estou pesquisando. Por exemplo, se eu clicar aqui, posso pedir a mesma coisa. Dicas para a atuação do MP em defesa do consumidor. Tá vendo? Ele tá pensando aqui agora, ó. Olha lá, pensando. Então é uma versão. Ó, ele já trouxe aqui. Ele tá atuando ainda, porque eu sei porque esse ícone aqui embaixo está em formato de stop. Então aqui eu posso pedir para ele parar. Ele está buscando na web. Ó, ele pensou por 24 segundos e trouxe algumas informações para nós. Então, normalmente no ChatGPT, a gente raramente muda isso, né? Mas é legal a gente testar as respostas dele. Ó, ele trouxe informações do MP do Ceará. Ele vai colocando os links aqui do lado. Então, aqui, de acordo com a versão que você está trabalhando, ele vai atuar de uma forma. Podem observar que ele trouxe muito mais sugestões e trouxe as fontes de onde ele tirou essas informações. Tá? A versão 4O, ela é excelente para praticamente todas as tarefas. Ele não vai demorar esse tempo ali que demorou essa versão O3. E se você quer algo um pouco mais rápido, por exemplo, eu quero uma reflexão aqui avançada, mas que ele seja mais rápido. Por exemplo, se você quer uma receita de um bolo, você não precisa se preocupar nem com essas versões aqui. Você pode pedir qualquer uma delas, porque é algo muito simples. Mas se você quer algo mais rebuscado, é legal você ir trabalhando com esses modelos. Nós temos ainda o modelo 4.5. Ele está ainda experimental. Daqui um dia ele vai sair daqui. Mas a gente pode experimentar ele também. Bom, essa versão. Do lado direito, você pode compartilhar essa pesquisa que você fez aqui com alguém. Você pode copiar esse link e mandar para a pessoa, ela vai acessar exatamente essa pesquisa que você fez. Então, você não precisa copiar e colar o texto. Manda para ela o link, que aí ela vai acessar exatamente essa pesquisa que foi feita aqui. E a pessoa clica e entra. Nós temos aqui do lado, eu vou explicar depois aqui sobre projeto, sobre arquivar as coisas, isso eu falo depois. E aonde nós vamos entrar agora, quem tiver no computador, sugiro me acompanhar, clicar aqui do lado. Aí, antes de você entrar, Luciano, tem uma pergunta aqui. Pode falar. A Melissa Egito, lá do Ministério Público do Rio Grande do Norte, falou o seguinte: pelo que entendi, as pessoas estão usando o ChatGPT de forma privada, não é corporativo contratado pelo MP. Aí a pergunta é: como compatibilizar as obrigações da LGPD com o upload de informações de procedimentos e processos do ChatGPT não corporativo? E aí ela falou que no MP lá do Rio Grande do Norte, eles têm contrato com o Google para o uso do Gemini, e eles são orientados a usar somente o Gemini na conta corporativa, justamente para evitar a entrega de dados dos procedimentos à inteligência artificial. Perfeito. Melissa, né? Antes de responder a Melissa, cumprimentar o nosso procurador aqui, Marcelinho, meu amigo, tô te vendo aí, todo bonitão aí na tela. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Melissa, excelente pergunta. Alguns MPs, por exemplo, o MP do Paraná, também adotou o Gemini como padrão para eles, mas eles me chamaram lá, eu estive no Paraná dando uma palestra sobre o ChatGPT. Por quê?
Sabe-se que 70% a 80% das pessoas, isso eu falo com base empírica. Todos os eventos que eu vou, põe um teste lá de perguntas, as pessoas falam qual que está usando e está dando essa média acima de 80%, vamos colocar, de uso do chat GPT. Agora, quando ela não é institucionalizada, o risco que ocorre é que as pessoas vão utilizar o chat GPT e é difícil você conseguir controlar isso. Eu tenho um amigo que ele é gerente jurídico na Petrobras. O computador ele possui uma limitação. Ele não consegue acessar sites externos de inteligência artificial e alguns outros e nem colocar dados da empresa nas inteligências. Por quê? Ele tem uma inteligência própria. Ele tem uma IA dentro da Petrobras. O nosso MP, inclusive, vou dar esse spoiler aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar para mostrar para vocês. O nosso MP acabou de criar a inteligência artificial dentro do GAMPS. Não sei se vocês já viram, já está disponível. Vou só entrar aqui só para mostrar como é que isso funciona. Porque quando a instituição ela conseguiu incorporar uma inteligência artificial dentro da empresa, né, do Ministério Público, isso possibilita você ter mais segurança. Tá? Agora, se está solto ainda e não houve uma regulamentação disso, deixa eu compartilhar aqui a tela e enquanto eu vou falando, eu vou mostrando. Vocês estão vendo qual tela aí, ou nada? Nada. Nada, né? Ele disse que ia habilitar, deixa eu fazer de novo. Não está indo. Não sei por quê. Peraí. Não está indo, não. Para mim aqui estava como se estivesse compartilhando, Sabrina. Pior que ele não está deixando eu parar de compartilhar. Ctrl Shift, deixa eu ver aqui como o Shift é. Não. Bom, respondendo a Melissa aqui, regulamentar dentro da instituição, ou Ministério Público do Rio Grande do Norte, se não me engano que ela né? Deve regulamentar o seu uso, parametrizar isso e colocar qual que a instituição utiliza. Se não for feito isso, a gente tem que tomar todas as cautelas, igual eu vou mostrar agora, pelo menos eu vou tentar, eu estou achando que eu vou ter que sair aqui do Teams e voltar, porque ele não está deixando eu compartilhar. Agora apareceu. Peraí, deixa eu tirar aqui. Apareceu agora aqui, doutor. O GAMPS, né? Aparecendo aqui. No GAMPS? Tá. Ok, vou abrir aqui uma notícia de fato minha. Tá vendo aqui agora? Nós temos IA. Sabia, Sabrina? Não sabia. Que maravilha. Olha aí, que legal. Pois é. Isso foi colocado há pouco tempo. Isso vai ser ainda provavelmente anunciado pelo nosso procurador-geral para todos, mas já está aí para o pessoal ir utilizando. É como se fosse um piloto geral para a galera. Mas aqui dentro da IA nós teremos 3 ferramentas. Nós teremos transcrição de áudio e vídeo, nós teremos a produção de peças, parecido com o Frátria da Bahia, e também teremos a correção de taxonomia. Tá? Então, por enquanto, foi colocado só a transcrição ali de áudio e vídeo em documentos. Então, isso já vai ficar aqui disponível para nós. É uma inteligência artificial, Melissa, utilizada dentro do MP Capixaba. E aí o risco é praticamente zero, porque a gente usa uma nuvem da Microsoft, que é chamado Azure, se escreve Azure. O Azure da Microsoft, ele por contrato diz que não treina com nossos dados. Agora, ao contrário disso, você está no chat GPT, sabe que as pessoas estão utilizando, o que eu recomendo é fazer o seguinte, entrar aqui nesse ícone à direita, onde aqui no meu caso aparece a minha foto, mas pode ser iniciais do seu nome, e clicar em configurações. Todo mundo me acompanhando? Dentro de configurações,
vocês vão vir aqui, ó, em controlar dados, essa opção aqui. E aqui, cima, melhorar o modelo para todo mundo, muito forte essa palavra, né? Para todo mundo, você desativa essa criança aqui. Porque quando você entra no ChatGPT Plus, isso aqui está ativado por padrão. Que ele vai melhorar, ou seja, ele vai usar os seus dados para treinar o ChatGPT. Então, quando você desabilita, você está negando a ele que ele treine com seus dados. Então, aqui, em tese, você vai ter um respaldo, pelo menos sistêmico, né, do sistema aqui, de que ele não vai treinar com seus dados. Aí você vai me perguntar, Luciano, posso confiar nisso? Eu vou responder, não sei. Da mesma forma que a gente salva nossos dados no Google Drive, no OneDrive, ou seja, está numa nuvem que a gente sabe-se lá onde é que está isso. A gente confia que a Microsoft, que o Google não estão acessando essas informações. A gente acredita. Da mesma forma que estou acreditando de que eles não estão treinando com meus dados porque eu desabilitei isso. Quando você desabilita, clico aqui em pronto e fecha. Tem uma outra forma que é aqui, ó, privacy.openai.com. Eu vou até copiar isso e colocar aqui no chat para todo mundo. Deixa eu ver aqui, cadê esse cara? Deixa eu colocar aqui no chat. Pronto. Ó, esse site que eu coloquei no site, ou no chat, é como você pode pedir para a OpenAI, que é a fabricante do ChatGPT, não treinar com seus dados. Aqui você vai usar uma forma praticamente contratual com ela. Como é que você faz? Entra nesse site que eu coloquei o link aí, clica aqui onde está aqui em preto, ó, Make a Privacy Request. Ele abre essa outra janelinha. Eu fiz o cadastro usando o meu e-mail, então eu vou vir aqui, ó, e-mail address. Ele entra nessa outra tela e aqui eu peço do not train on my content. Eu clico aqui e digito o meu e-mail cadastrado. Pronto, a partir do momento que eu digito isso, eu estou falando com ele, olha, OpenAI, eu tenho o ChatGPT, eu me cadastrei com esse e-mail e eu não quero que você treine com meus dados. E aí você envia isso para lá. Ele, em até 48 horas, vai te mandar uma resposta no seu e-mail e dizendo que não vai treinar com seus dados. Então, eu sugiro fazer esses dois caminhos, tanto pelo site do ChatGPT, quanto por esse site aqui chamado privacy.openai.com. Ok? Fazendo isso, Melissa, acredito que pelo menos você vai ter ali uma minimização de riscos. Agora, se quiser comparar mesmo com a LGPD, o ideal é você anonimizar os dados. Como que se faz isso? Eu já fiz a inclusão de arquivos aqui em que eu coloquei tarja preta ali no PDF do nome da pessoa, de qualquer dado que pudesse identificar a pessoa ali. E aí, com essa tarja preta, eu estou mandando para o ChatGPT apenas o caso, apenas uma situação que ele vai me dar a resposta. Aí é um respaldo, um cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, com dados extremamente sensíveis, a exemplo de violência doméstica, a exemplo de crimes sexuais, a exemplo da área de família. Então, aí nesse caso, é legal você colocar dentro do Acrobat, lá do PDF, você consegue botar uma janelinha ali preta e ela tampa ali os dados, tá? Então, é um outro conselho. E, por fim, se você não quiser incluir um arquivo aqui, você pode colocar o caso, escrever mesmo aqui, olha, eu sou promotor de justiça, estou com uma situação assim, assim, assado, você conta o que você quer e você pede um auxílio com base no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição, Código Civil e assim vai. E aí ele vai te dar uma resposta em que vai te dar uma luz para você atuar naquele processo, tá? É como se fosse uma consulta em um livro mesmo. Então, seriam essas sugestões. Bom, feito isso, Sabrina, vamos para o prompt. O prompt, que é esse camarada aqui,
como que eu faço pergunta para o ChatGPT. E aí, nós temos aqui, em média, uns 10 passos para seguir. Mas eu vou resumir esses 10 passos em 3, para ficar bem claro para nós. Quais são esses 3 passos? Primeiro, você vai dizer para ele a persona, depois você vai dizer para ele um contexto, e por fim você vai fazer um pedido, que é o comando. Tá? Então, persona, contexto e comando. Exemplo, assim, persona, né? Atue como um promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo, na área de defesa do consumidor, com anos de experiência em atuação na promotoria. Pronto. O que é isso, essa persona, essa personagem? Qual é a roupagem que o ChatGPT ele vai vestir para te dar a resposta. Eu estou pedindo para ele atuar como promotor de justiça. Se eu disser para ele que eu sou um advogado, ele vai atuar como defesa de um cliente. Se eu disser para ele que ele é um juiz, ele vai tentar julgar um caso. Então, aqui, como promotor, ele vai entender, de acordo com a base de dados que ele tem, que o promotor está agindo ali conforme o artigo 127 seguinte da Constituição, ele sabe das nossas atribuições. Defesa do consumidor, ele vai incorporar o Código de Defesa do Consumidor e toda a legislação pertinente, o microsistema. Então, quando eu digo isso para ele, minha resposta ela vai ser já afunilada. Ele vai, se ele for buscar isso numa estante de informações, ele vai na estante lá de defesa do consumidor, ele não vai ficar buscando outras coisas na base de dados dele. Então, persona. Agora, contexto. Preciso elaborar uma notificação recomendatória para uma empresa que atua na área de telefonia e possui diversos contratos abusivos. Eu não disse qual empresa, se quiser dizer para ele vai dar a resposta mais completa, mas aqui eu estou fazendo genérico. Possui diversos contratos com cláusulas abusivas, ferindo o direito do consumidor. Pronto. Aqui eu dei um contexto para ele. Na verdade, esse contexto ele já está misturado com um comando, porque quando eu digo para ele que eu preciso elaborar uma notificação recomendatória, ele já sabe o que ele tem que fazer. Eu poderia colocar assim no contexto, existe uma empresa que atua na área de telefonia e possui diversos contratos com cláusulas abusivas, ferindo o direito do consumidor. Aí, o comando, qual seria? Elabore uma notificação recomendatória. Então, seria isso. Mas não tem problema eu fazer o texto desse formato. É só você lembrar que nesse texto aqui, no prompt, tem que ter essas 3 coisas. A persona, o contexto e um comando. Isso pode estar escrito de diversas formas. Então, eu posso só finalizar, elabore a peça. Então, ele vai atuar como promotor de justiça e vai elaborar aqui uma notificação recomendatória. Eu não dei modelo para ele. Como na minha base de conhecimento ele já sabe que eu sou o 3º promotor de justiça civil de São Mateus, onde é que está isso aqui? Está aqui, ó. Enquanto ele vai fazendo, eu venho aqui, configurações, nós temos aqui a personalização. Então, ele tem aqui como que eu vou dar resposta. Aqui embaixo eu coloquei algo mais sobre mim, que eu sou promotor de justiça, atuo em defesa do meio ambiente, mas tem outro lugar que eu tinha colocado aqui também, que eu sou do consumidor, tá? Aqui dentro eu consigo fazer essa pessoalização, vamos chamar assim, né? Eu tenho como também configurar aqui os temas, deixa eu só voltar aqui. Eu tenho como pedir para ele, aqui dentro de personalização, na memória, referenciar memórias salvas, ou seja, ele já sabe, de acordo com o que eu já conversei com ele antes, que ele está salvando aqui o meu perfil, tá? Referenciar históricos de chats. Então, o ChatGPT, eu uso aqui
muitas vezes para me ajudar lá em São Mateus. Então, ele já sabe que eu sou o terceiro promotor. E ele fez aqui uma notificação recomendatória em segundos. Ó, trouxe aqui os considerandos, trouxe aqui referência ao CDC e aqui embaixo resolve recomendar a empresa, você põe o nome da empresa, que no prazo de 15 dias é cotado o recebimento, promova imediata revisão, adote medidas e tal. Por fim, adverte que no atendimento da presente notificação poderá ensejar a adoção de providências administrativas, civis e judiciais cabíveis, incluindo a propositura de ACP, enfim, ficou bacana, né? Porque eu fiz um prompt aqui um pouco melhor, ao invés de eu pedir, faça uma notificação recomendatória para isso, isso e isso. Não ficaria, talvez, perfeito igual ficou aqui, tá? Muito bem. Alguma dúvida, Sabrina, até agora? Não, tudo bem. Beleza. Bom, gente, isso aqui é chamado de... Opa, Sandra Gruber. Diga, Sandra. É legal levantar a mão porque eu vejo aqui, viu? Tem que habilitar o microfone dela. Está muda. Tá todo mundo aqui censurado, viu, Sandra? Aí, agora sim. Está disponível, Sandra. É só você habilitar agora o seu microfone. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Luciano. Nossa, parabéns, hein, pelo trabalho, pelos esclarecimentos, né? É fundamental que a gente possa aprender isso, né? Mas a gente está muito longe ainda disso tudo, então realmente a gente tem que ir passo a passo aqui de cada, né, forma. Luciano, eu queria te fazer uma pergunta assim, que vem até da própria reflexão de quando a gente vai ser substituído, né? Se vai ser ou não, a gente não vai ser, né? Mas não vai. Como você falou ali da situação do promotor que está há anos, né, na promotoria do consumidor, e eu meio me identifiquei com essa situação, realmente, eu tenho esses modelos de anos e anos. E então, o que eu vislumbrei aqui no primeiro momento, né? Essa possibilidade de eu aproveitar, né, a inteligência artificial para melhorar os meus modelos, né? Quer dizer, pelo tempo, eu tenho que ter esses modelos, é o mínimo que se espera, né, do promotor de justiça, né? E para completar, que eu já vi ali questões que traz apontamentos criminais, administrativos, às vezes lembra de falar da agência, enfim. Mas qual que é, assim, minha dúvida para saber, até nessa pergunta, se a gente, dessa, né, eventual, até que ponto que ela pode nos ajudar? A gente tem questões que a gente tem os fatos, que isso vale para qualquer área do direito, né? A gente tem os fatos, a gente tem a normativa, né, o ordenamento jurídico, mas a gente não consegue exatamente concluir se está havendo essa inobservância. Então, vou dar um exemplo, que é um exemplo que a gente não consegue resolver aqui ainda e que a gente não consegue saber muito bem como é que isso está no Brasil. Até fiz reunião com Sabrina agora há pouco tempo. Tem esse debate se as pessoas, os consumidores, podem ingressar em eventos com comidas e bebidas. E a gente já tem decisão do STJ, antiga, no sentido de que é venda casada, a proibição de ingresso nos cinemas com comida e bebida. Só que isso ainda não há decisões nos shows. Então, eu tenho os fatos, eu tô aqui, as denúncias sempre vêm, Vital, Patrick Ribeiro, enfim, na vista, sempre tem essas denúncias. E a gente consegue alguma ajuda da inteligência artificial para me trazer alguma coisa? Por exemplo, no Rock in Rio foi desse jeito. No Lollapalooza foi desse jeito. Nos estádios de futebol, que tem grandes populações, que atende grande público, é desse jeito. Pode entrar com água na garrafinha, parará. Você acha que isso nos ajudaria? Que eu acho que ajudaria o CADC também, que eu né, eu e a Sabrina, a gente divide muita coisa que o CADC ajuda nessas pesquisas, né? Então, estou dando um exemplo aqui de um desafio de como que a inteligência artificial poderia nos ajudar e como que a gente poderia levar isso nas plataformas, né? Aqui no prompt, né? Perfeito. Vamos fazer isso agora, então, Sandra, aqui. Tá, perfeito. Olha só. Então, vou explicar duas coisas ao mesmo tempo e respondendo a Sandra.
ela me fez uma pergunta que não tem relação aqui, em tese, com isso aqui que eu perguntei. Eu pedi para ele fazer uma notificação recomendatória de uma empresa na área de telefonia. Isso não tem relação com a entrada em estádios, em shows com alimentos. Então, é uma nova conversa. Então, se você está numa mesa de bar conversando com alguém, ou você está numa reunião conversando com alguém sobre um assunto, se você trocar esse assunto assim de forma abrupta, vai ser um susto para todo mundo. E é um susto para IA também. Então, você tem que mudar essa janela de contexto, que é isso aqui. Então, você vem aqui, ó, e clica em novo chat, nesse ícone aqui, abrir uma nova janela de contexto. Aí agora, nós vamos fazer o que a Sandra pediu. Você pediu para a gente investigar isso, né, Sandra? Que o ChatGPT investigue. Então, você tem uma ferramenta aqui que se chama executar investigação. Olha que legal. Então, eu clico aqui e agora eu explico para ele. Atuo como promotor de justiça na área do consumidor e tenho recebido diversas... Eu já estou misturando persona com contexto. Diversas denúncias referentes à proibição de entrada de pessoas com alimentos em shows, eventos, partidas de futebol, cinemas, etc. Preciso que você pesquise se essa proibição é legal ou se há julgados no sentido da permissão desse ato. Ok? Podia acrescentar aí como funciona nos outros estados. Bem como isso funciona em outros estados e no direito comparado. Okay? Luciano, tem como incluir bebidas alcoólicas? Sim, alimentos e bebidas. Isso, bebidas. Bebidas, sim. Ok? Acho que para facilitar a gente, podia tirar o cinema, porque o cinema já é bem pacificado, senão vai vir informação. Tá, né? Eu posso levar meu saquinho de pipoca, então? Pode. Bom, posso dar ok aqui? Olha só, essa função investigar, ela é demorada. Por isso que eu vou fazer ela agora. A gente vai abrir um outro chat GPT e vou deixar ela trabalhando em stand-by, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, olha só que legal que ele vai fazer. Ele vai me fazer provavelmente umas perguntas. O senhor deseja foco específico no ordenamento jurídico brasileiro? Ou também deseja análise aprofundada de outros países, em particular no direito comparado? Algum país de interesse? Eu posso colocar assim... O senhor deseja foco específico no ordenamento jurídico brasileiro? Preciso de ambos. Pronto. Ele se vira. Há algum estado brasileiro que o senhor deseja incluir com mais atenção, além do Espírito Santo? Olha que legal, ele já sabe que eu estou aqui. Não sei se isso é legal ou não, né? Mas ele sabe que eu estou aqui. Mas eu acho que porque você se cadastrou, né? Você deu essa informação. Foi, sim. Tá. Pode ser nos demais estados. Pronto. 3. Também. 3. Deseja que a pesquisa inclua também posicionamento de órgãos de defesa do consumidor, como PROCON, lógico? Sim. 4. A pesquisa deve abranger apenas eventos privados ou também eventos organizados por entes públicos? Quais? Acho que sim, porque depois vai ficar difícil de as empresas defenderem, né? Seu próprio poder público, não sei. Então, a pesquisa deve abranger apenas eventos privados, sim ou não? É porque acaba que os públicos, né, Luciano, são em locais abertos, e aí como que vai fazer? Acho que não dá para comparar muito. Carnaval na rua, é mais difícil. Então vamos colocar aqui, a partir do momento que eu faço isso, eu respondi para ele. Então agora ele vai fazer pesquisa em diversos lugares, ele vai demorar uns 10 minutos aqui para trazer isso para a gente, tá? Enquanto isso,
eu vou abrir uma nova janelinha aqui, sem problemas, eu vou entrar no ChatGPT, tá? E ele está executando aqui em paralelo, ó. Eu posso abrir várias janelinhas do ChatGPT? Pode. Inclusive, se você quiser compartilhar seu login e senha com pessoas da sua família, com seu assessor aí, também pode ter acesso simultâneo. Eu falo pode não no sentido legal da coisa, pode no sentido técnico, tá bom? Aqui em casa, galera toda usa, meus filhos usam para elaborar questões de prova, estudar para prova e assim vai. Bom, nosso tempo ele é muito curto, então eu vou direto para as ferramentas que eu criei. Lembra que eu criei uma notificação recomendatória? E se eu quisesse pesquisar, gente, aqui, cláusulas abusivas em contratos. Eu poderia colocar um contrato aqui. Como é que eu faria isso, Sabrina? Ó, coloco aqui, clico nesse mais e adiciono aqui fotos ou arquivos. Então, eu poderia vir aqui e pesquisar um arquivo na minha base de dados, onde tem um contrato ou uns contratos, e peço para ele apontar supostas cláusulas abusivas. Mas você teria que fazer um prompt também para isso. Atue como promotor, então é algo repetitivo, não é? Toda vez eu tenho que entrar e fazer isso. Aí eu criei um robozinho. Ó, clico aqui na barra de tarefas, aqui do lado, a barra lateral, desculpa. E aqui eu criei um robozinho chamado Análise de Contratos. Deixa eu colocar o link para vocês. Análise de contratos. Aqui no chat. Cadê? Aqui. Ó, análise. Eu já vou responder o Marco Túlio, tá? Esse robozinho que eu coloquei, vocês podem testar aí. É o seguinte. Eu estou recebendo denúncias de supostos contratos com cláusulas abusivas. Então, eu pego alguns contratos e aí eu só junto aqui, ó. Vou vir aqui no mais, vou adicionar aqui um arquivo, que eu já criei um arquivo com cláusulas abusivas. É um contrato fictício, tá? De financiamento, envolvendo idoso. Então, juntei isso tudo em um contrato particular e eu não preciso escrever nada. O papel do robô é esse. Então, esse assistente analisa contratos em busca de ilegalidades e cláusulas abusivas contra o consumidor. Então, vem aqui, ó, não falo nada para ele, só junto o contrato. Ele vai fazer uma análise jurídica detalhada desse contrato. Então, um contrato particular de empréstimo de dinheiro. O contrato analisado apresenta diversas cláusulas abusivas, ilegais e nulas, com evidente afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil, aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção ao consumidor e equilíbrio contratual. E ele aponta aqui, ó, cláusulas abusivas, ilegais ou nulas, cláusulas 2.1, juros de 28% ao mês. Também sacaneou aqui, né? Abusiva e usurária. Traz o fundamento. Observação, mesmo instituições financeiras estão sujeitas à vedação de juros abusivos, conforme o entendimento do STJ, e ele citou isso aqui. Óbvio que eu não posso confiar nisso, eu tenho que pegar esse número aqui e pesquisar lá no STJ. Tá? Não confie nessas informações, nunca. Tá bom? Cláusula 2.2, taxa de abertura de crédito. Aí ele traz uma súmula, essa súmula não sei se a Sandra ou a Sabrina conhecem, se realmente é isso, 565 sobre cláusula abusiva, cobrar aí essa taxa de abertura de crédito, súmula 565 do STJ. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu já vou clicar aqui, ó. Vou aqui no meu Google. Isso mesmo, certinho. Súmula 565 do STJ. Então, ele já está citando aqui. Multa de 20% mais juros moratórios de 3%. Então, ele está trazendo aqui jurisprudência pacífica nesse sentido, é abusivo. Penhora do único imóvel residencial. Aí trouxe aqui as impossibilidades. Vencimento antecipado por atraso de uma parcela. Tem a súmula 286 do STJ. Renúncia a qualquer direito de defesa. Eu pedi para ele criar um contrato abusivo e estou usando esse contrato aqui como modelo. E aí, ó, ele já citou vários e trouxe aqui uma conclusão da análise. E eu pedi nesse robô ainda
o seguinte, ó, deseja que eu sugira uma nova redação com as devidas correções, eliminando todas as ilegalidades e tornando o contrato compatível com a legislação e os princípios de proteção ao consumidor? Se eu disser aqui sim, ele vai elaborar para mim agora um novo contrato, adequando à legislação pertinente. Olha aqui, ó. Esse nome aqui é tudo fictício que eu pedi para ele criar para mim, tá? Então, gente, é um robozinho, esse assistente, eu posso sentar junto com a Sabrina, com a experiência aí também da Sandra, que atuou muito tempo nesse centro de apoio, e pegar modelos, pegar atividades repetitivas e criar esses assistentes. Tá? Isso é feito de uma forma muito rápida. Ó, ele criou aqui para mim um contratinho aqui melhor. Isso aqui serve para a pessoa que está fechando um contrato de aluguel, tanto comercial quanto residencial, enfim. Então, esse aqui é um assistente. Legal, Sandra? Legal, Sabrina? Sim. Joia. Nossa, muito, né? Agora, criar É um muito robô... legal. A gente vai ter que ter essa aula umas 10 vezes, gente, porque lá pelas tantas a gente acha bom, não sabe mais como é que começa. Mas está sendo gravado, está sendo gravado. Ó, tem um outro que eu criei, chamado MP do Consumidor, Rastreabilidade de Produtos. Então, eu vi lá naqueles modelos que o Centro de Apoio me mandou, Sabrina, e aí eu criei ali notificação recomendatória, ofício, fazer TAC. Então, você consegue me colocar uma situação aqui fictícia para eu escrever aqui, para ele gerar, por exemplo, uma NR? Sandra, a questão da semana da rastreabilidade lá do SEASA, colocar alguma coisa do SEASA. É porque, Pode na verdade, ser. a gente tem que ter uma irregularidade para poder né, advertir na notificação recomendatória. Acho que pode ser Podemos uma colocar assim, ó, notificação. verificamos Falta de emissão de nota fiscal? Pode ser, por exemplo, a necessidade de a SEASA fiscalizar os caminhões na entrada para conferir o cumprimento da portaria. SEASA, Que é é a assim nota- mesmo, né? SEASA. Não, é com A. SEASA, É. estou viajando Isso. aqui, tá? Pela SEASA, pelo fato da omissão na fiscalização Dos caminhões. dos caminhões. Já começou, tá? Fiscalizar, tá, gente? Só para não me comprometer, porque isso está sendo gravado, ela já começou a fiscalizar, mas é um exemplo interessante. Não, lógico, é um exemplo. Pelo fato da omissão na fiscalização dos caminhões, mas para identificar o quê? O cumprimento da portaria, já na entrada. Dentro da portaria Da rastreabilidade. Isso. da Tem um nome? Tem um número? É conhecida assim, é porque tem o Ela é número, conhecida só assim? o número. Deixa o cumprimento da portaria da rastreabilidade na entrada. Na entrada. Só que ficou certo. escrito caminhos, Luciano, dos caminhões. Com certeza ele ia me corrigir. Ó, Tá. aí, o que a gente quer? Fazer uma NR? Olha, uma Isso. notificação recomendatória. E a portaria, ela é a 001R de 24 de novembro de 2017, se você quiser colocar. 001R. Traço R. Isso. De 24 de novembro de 2017. Tá só assim. Tá, deu erro. Deixa eu ver se minha internet está ruim aqui. Deu erro de novo. Isso acontece nas melhores famílias. Deixa eu só copiar aqui. Vamos pedir um arquivo novo aqui de novo. Vou fazer de novo aqui. Pronto. Quando acontece é só zerar. Ó, notificação recomendatória no Estado do Espírito Santo por meio da promotoria tal, no exercício de suas atribuições. Aqui ele está utilizando como base de conhecimento os arquivos que eu peguei na intranet do MP. Tá? Nossa, eu ia Então, falar isso, tá igual o nosso. Isso aí. Isso aí. Ó,
notificar, por meio do presidente de notificação, a Central de Abastecimento do Estado do Espírito Santo, CEASA, na pessoa de seu diretor-presidente, para quê? E aí vai, ó. Tá pronto. E ainda ele pergunta se quer que coloque no Word, no PDF, o que você quer? Ele já não tá bom, né? Ele ainda oferece mais, ó. Então, isso aqui ele está seguindo o modelo lá. Quando eu quiser abrir um documento novo disso aqui, eu tenho que vir aqui e pedir novo chat. Mas aqui, ó, se você pedir aqui, novo chat aqui, ele volta para o chat GPT sem estar no robô. Ó. Ah, Luciano, eu gostei desse robozinho. Como é que eu faço para ele ficar aqui na minha barra lateral? Eu mandei o link aí, não mandei? Desse? Eu mandei do outro, né? Desse aqui eu acho que eu não mandei, não. Deixa eu pegar aqui. Copiar. Deixa eu mandar aqui para vocês. Ó, o segundo robô é esse que eu coloquei. Vocês podem entrar, não precisa ser a versão paga, pode ser a versão gratuita, você vai ter acesso a esse robozinho. E aí, quando você entrar nele, é só você clicar aqui, ó, e pedir para colocar na barra lateral, ó. Você vem aqui, ó, manter na barra lateral. Manter na barra lateral. Ele vai ficar aqui do lado. É um atalho, tá bom? Então, além disso, olha só o que ele faz, esse robozinho aqui. Ele gera ofício. Você pode enviar um ofício, por exemplo, me dá um exemplo de um ofício que a gente envia, que vocês enviam aqui, para responder alguma coisa, ou um ofício para cumprimento de determinado item. Me dá um exemplo assim, rápido, que eu posso colocar aqui. Ofício solicitando informações sobre estrutura do PROCON. Informações. Do PROCON municipal, né? PROCON municipal de São Mateus. Aí eu clico aqui, ele vai na base de conhecimento e busca um ofício lá padrão. Então, como que faz o ofício? Assim. Ó. Então, eu coloquei vários modelinhos. Deixa eu te mostrar aqui a base de conhecimento. Como é que eu fiz esse robô? Eu vou aqui, vocês não vão conseguir editar aqui, só eu, que fui eu que criei. O prompt que eu fiz foi esse, ó. Esse foi o prompt para ele gerar isso. Aí, aqui embaixo eu coloquei os quebra-gelos, ou seja, se eu não quiser escrever nada e quero só um modelo de uma ANR, de um ofício, de um TAC, eu poderia clicar aqui e ele ia fazer. Então, bastando clicar aqui, ele faz. E aqui a base de conhecimento, aqui onde você vai adicionar os seus modelos, Sandra. Por isso que eu teria que sentar com vocês e pegar, pô, meus modelos aqui de notificação recomendatória são esses, meus modelos são esses. Então, você pode criar um assistente para cada função que você faz no dia a dia, e aqui eu coloco todos os modelos. Posso colocar 20 arquivos aqui de modelos. Então, aqui eu botei, ó, termo de ajustamento de conduta, portaria de instauração de PA, TAC, notificação recomendatória, cartilha de orientação, ofício, outro TAC. Aí a gente agora tem a IA dentro do GAMPS. A gente consegue pegar o modelo de alguma peça dentro do GAMPS de outros promotores? Ainda não, mas nós iremos avançar para isso. Está dentro do escopo lá, dentro do backlog nosso. Tá, para poder fazer isso. Mas assim, nós já temos essas peças na nuvem. Eu posso conversar com a galera da informática, ver como é que a gente poderia acessar esses modelinhos lá dentro. Mas o ideal era cada promotoria poder fazer isso, ou a gente fazer de uma forma genérica com os melhores modelos adotados, porque não muda muito, né? Mas nada impede do promotor também, dentro desse assistente aqui, clicar aqui, ó, clicar aqui e adicionar um modelo dele, mesmo dentro desse robô, ó, siga esse modelo como padrão e faça uma NR. Ele vai fazer. Ah, eu quero só um modelinho. Entrou um estagiário novo lá, eu quero que ele olhe os modelinhos que tem aqui para fazer um TAC. Eu só clico aqui, ó. Olha lá.
Aqui ele está pedindo o seguinte, ó. Quais são as temáticas que ele pode atuar, elementos comuns aos tags, estão vendo? E eu posso pedir para ele fazer um modelo aqui genérico. Olha lá. Caso você queira, posso gerar um modelo personalizado de TAC, adaptar qualquer dos modelos disponíveis, e assim vai. Eu poderia pedir para ele, ele faz. Posso pedir ofício. Então, esse robozinho é bem útil. Deixa eu adiantar um pouquinho mais. Qual que eu não mostrei para vocês? Análise consumidor, deixa eu ver o que é esse. Contratos eu já mostrei. Busca. Ah, olha aqui, que legal esse aqui. Tem um site que eu pesquisei de um produto. Alguém está denunciando uma fraude em um produto. Então, eu vou lá na web, a pessoa botou na ouvidoria. A gente tem que ver qual seria a nossa atuação, tá? Aqui, até que limite. Mas eu posso vir aqui e colocar um link para ele de um site que está anunciando um produto na Black Friday e com desconto lá de 30%. Aí eu dou Enter. O que esse robô faz? Aí eu já vou copiar aqui para vocês. Aqui. Deixa eu colocar aqui no chat também. Ele vai fazer pesquisa na web e vai trazer para mim resposta para saber o seguinte: olha, será que está valendo a pena mesmo? Então ele trouxe aqui o preço anunciado no Pix, preço anterior, quanto que era, ele mostra aqui alguns links de ofertas, ele faz uma verificação de maquiagem de preço, tá vendo? Ele faz uma análise jurídica disso, e eu pedi para ele criar uma tabela também com valores em outros sites. Olha que legal. Se clicando aqui, ele abre esse novo site dizendo que lá custa tanto. Então, na verdade, essa promoção com desconto aqui, ela é meio que mentirosa. A queda de 17%, mas está todo mundo praticando esse preço aqui. Ó, a promoção do Ponto Frio apresenta indício de maquiagem de preço com valores superiores à média recente e às ofertas de concorrentes. Nossa, isso Algumas é ótimo. providências sugeridas. Legal, né? E tem um outro robozinho, deixa eu ver aqui, que eu já tinha criado antes, que ele faz ACP. Deixa eu ver, rastreabilidade, falei, busca falsas, análise de contrastes, gerador de peças, análise de contras, isso aqui é outra coisa. Aqui, ó, criador de ação civil pública. Quando você coloca os documentos, a base de informação que você quer aqui, ele gera uma ACP para você também. Então, você pega toda a parte investigativa que foi feita no âmbito civil, junta aqui, e ele gera para você uma ACP. Tá? Então, eu vou disponibilizar todos esses links, eu posso te mandar no WhatsApp, vou colocar aqui no chat mesmo, porque o meu Teams aqui está me dando uma surra aqui, que ele não está abrindo o chat. Deixa eu ver se ele abriu agora. Peraí. Abriu, agora foi. Deixa eu colar aqui. Esse outro que eu estou colocando aqui é o do site. Vou mandar também. Me fala qual que está faltando aí. Gerador de peças, eu acho que eu mandei. Deixa eu ver. Eu mandei quantos, Sabrina? Acho que 3, né? 3. Não, 4, ó. 4, né? Assistente de análise de contrato. Rastreabilidade. Gerador de peças, eu acho que eu mandei. Vou mandar de novo. Acho que não. Vou mandar o gerador de peças. E agora eu vou mandar um outro que vai ser útil para a galera toda, não só quem atua no consumidor, que é um corretor ortográfico que eu criei para o GAMPS. Então você copia lá no GAMPS o que sua assessoria fez, estagiários, assessores, servidores, porque a grande dificuldade que eu tinha é adequar no português ali possíveis erros. Então eu posso vir aqui, ó, eu chamo ele de assistente de promotoria. Não é esse não, peraí. Estou com tanto robozinho aqui que eu já estou perdido já. Ajudante, assessor virtual de promotoria, esse cara aqui. Eu posso pegar um texto aqui, deixa eu pegar um que tem erro. Ó, eu posso copiar no GAMPS
um texto. Aliás, eu estou com o meu GUMPS aberto. Deixa eu pegar aqui um texto qualquer aqui, ó, um despacho. Olha que legal. Eu venho aqui, ó, copio isso, copiei, vou lá no meu chat GPT, no assessor virtual e colo. E dou enter, não falo nada. O que ele vai fazer aqui? Ele vai tirar jargões jurídicos. Eu não gosto de termos em latim, eu tiro tudo isso. Eu estou seguindo o modelo do Barroso. Estou tirando vernáculos, essas coisas todas. E uma linguagem mais simples também. E corrige português, crase, pontuação, ortografia, corrige tudo, tá? Então ele finaliza aqui. Então ele já colou tudo que estava aqui no GUMPS, tudo isso aqui. Se tiver erro de digitação, erro de português, erro de vírgula, não sei o que, ele vai corrigir para mim. Aí você lê, gostou, copia, cola lá no GUMPS e tchau. Então é esse último link que eu coloquei aí, que é o assessor virtual de promotoria 1, que ele faz essa correção de textos, tá? Tem um outro, deixa eu ver aqui, ajudante, promotoria. Meu filho criou um que é para ele estudar para a prova. Ó. Ele coloca ali se ele vai estudar conforme a Segunda Guerra Mundial, matemática financeira, e ele fez um robozinho dele, e juro, não ensinei para ele como fazer isso, viu? Bom, em termos de assistente, Sabrina, isso aqui é o suprassumo hoje para poder agilizar o nosso dia a dia. Então, eu coloquei alguns aí para vocês. Eu acho que o da ACP eu não coloquei, né? Acho que não. Não, eu vou colocar aqui o da ACP. Aí. Vou colocar aqui. Como é que está nosso tempo aí? Se esgotando, né? Com 10h36. Então, a gente consegue ir mais uns 10 minutos ou a gente já vai para o encerramento? Não, vamos, né? Mais uns 10 minutinhos. Que Pode tá ser? interessante. Uhum. Tá. É porque é muito conteúdo, né? É muita coisa. Mas, assim, aqui em termos de conhecimento, nós temos, dentro dessa barra lateral aqui, eu tenho os assistentes que eu criei, inclusive eu uso para o meu meio acadêmico, até para me ajudar ali no doutorado, algumas pesquisas. Tem alguns assistentes que eu gero para alegações finais. A ideia aqui, Sabrina, é a gente fazer modelinhos por área de atuação. Tá? Então, para consumidor, na área da família, meio ambiente, e assim vai. Então, a minha aqui, a maioria é meio ambiente. A demanda do consumidor em São Mateus, ela ainda não é tão grande. Tá? Tem um outro aqui que ele gera denúncias, que eu também criei, que, deixa eu achar ele aqui, consumidor, acho que é esse cara aqui. Isso. Olha só, os crimes previstos no CDC, eu gero denúncias. Então, eu teria que ter modelos disso aqui, eu acho que eu não tenho esses modelos, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Ó, minha base de conhecimento está zerada. Aqui, ó. Eu posso carregar arquivos aqui com modelos de denúncias, conforme a promotoria atua. Então, coloco os modelos aqui e aqui eu peço para ele gerar uma denúncia. Por exemplo, publicidade enganosa. Como eu não tenho modelos, eu vou clicar aqui, ele vai fazer uma denúncia para mim. Quer ver quais informações? Ele pede aqui qual é o fornecedor, eu dando essas informações, ele gere um modelo com dados fictícios. Só para mostrar como é que ele poderia gerar, né? Olha lá. Aqui ele está inventando os dados porque eu pedi para ele usar dados fictícios. Mas se eu desse os modelos para ele, bastaria eu clicar ali ou dar o mínimo de dado aqui que ele faria para mim essa denúncia. Tá? Então esse outro robozinho, deixa eu colocar aí para vocês, ele gera denúncia, só que eu preciso que a gente colocar aí, só você me mandar os modelinhos que eu acrescento ali. Tá. Vou colocar aqui. Ó, esse aí, o último, gera denúncias. Então, são vários
Olha lá, tem os pedidos, e aí é um modelinho que ele tem na base de dados dele, não é um modelo nosso, tá? Mas que serve aqui como um parâmetro, talvez. Esse gerador de denúncias, nós temos ainda crimes, por exemplo, fraude na oferta de produtos ou serviços, colocar produtos ou serviços perigosos ali no mercado. Então, fraude na oferta. Aí ele me pergunta alguns dados. Se eu colocar esses dados, ele gera denúncia perfeitamente para nós. Então, coloquei isso aqui. O que mais faltou falar para vocês? Deixa eu vir aqui na minha colinha aqui do lado, só para eu não perder. Assim, o ChatGPT, ele basicamente, se você fizer essa utilização dele aqui, você já está utilizando 60%, 70% do que ele poderia nos ajudar. Mas nós temos uma outra ferramenta, que ela é gratuita, que é o Notebook LM. Então você digita Notebook LM, ele vai pesquisar no Google. Como é uma ferramenta do próprio Google, ele já vai trazer aqui no primeiro ícone, já é ele, ó, uma ferramenta do Google. Então, Notebook LM, eu vou entrar. Ele já fez, ele já entrou aqui para mim, porque eu já estava logado antes. É uma conta que eu tenho paga. Qual é a diferença da paga para gratuita? E o que é o Notebook LM? Notebook LM, quando você entra nele pela primeira vez, ele vai entrar nessa tela aí. Ele já vai te pedir aqui para você fazer upload de fontes. Para que serve, Luciano? Serve para o seguinte: você recebeu do Procon 100 denúncias sobre um evento, 100 denúncias sobre cobranças ilegais na área de telefonia. Então, você vai juntar aqui todas essas denúncias que o Procon te encaminhou, em PDF, em Word, enfim, do jeito que tiver. Ele aceita até áudio. Seria, por exemplo, o laudo dos agrotóxicos, no caso. Estou fazendo um paralelo com o laudo. Sim. Se você adicionar aqui os laudos de agrotóxicos, a partir do momento que você adicionou, aí ele vai sair dessa tela. Você pode colocar, inclusive, sites, links para o YouTube. Quando você adiciona aqui, e qual é a diferença do gratuito para o pago? O pago me dá direito a adicionar 300 documentos. O gratuito, 90, que já é muita coisa. Tá? Eu paguei porque uma investigação que eu estou fazendo, eu recebi 156 documentos em PDF. E ele está analisando eu analisando junto com ele, vamos colocar assim, ou ele junto comigo, esses documentos. A vantagem aqui é que ele não está indo para o mundo exterior. Ele está dentro das minhas fontes, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui algum que não seja tão sigiloso assim. Deixa eu ver aqui, no caso do IEMA aqui, ó. Isso aqui é um notebook, um bloco de anotações, que nós temos vários documentos, ó. Aqui eu tenho 189 fontes. 189. E eu posso agora aqui no chat, aqui embaixo, fazer qualquer pergunta que eu quiser. Então aqui ele fez um resumo dizendo que os documentos fornecem um panorama de ações de fiscalização ambiental e procedimentos legais relacionados a propriedades em São Mateus, focando supressão de vegetação de restinga em áreas consideradas urbanas e tal. Aqui na área do meio ambiente, eu posso pedir para ele qualquer coisa, né? Qual é a área de maior relevância e descumprimento das normas? Uma pergunta genérica, não sei nem se ele vai conseguir me responder, mas ele está indo lá nos documentos e fazendo essa pesquisa para mim. A pesquisa que eu estou fazendo, para você ter ideia, na área do patrimônio público, eu tenho uma série ali de contratos que foram feitos, licitações ou não, e eu pergunto para ele o seguinte: qual foi a empresa que mais recebeu dinheiro da municipalidade? Quais são os contratos pertinentes a essa empresa? Quanto que ela recebeu de 2020 a 2025 em formato de tabela? Ela vai fazer isso tudo com base nesses documentos. Então ela vem aqui, ó, com base nas informações fornecidas, o empreendimento Loteamento Bom Jesus, localizado em Guriri,
é um foco principal das investigações sobre possíveis danos ambientais. Onde é que está isso? Ó, em 2 documentos. Se eu clicar aqui, ele vai dizer qual documento está isso. Tá? Uhum. Nossa, muito Se bom. se eu clicar aqui no 2, ele vai mostrar da onde ele está tirando isso. Dentro deste empreendimento, aí ele está trazendo essas informações. Aí, outro documento. Os principais pontos de descumprimento das normas ou preocupações regulatórias identificados nas fontes incluem a supressão de vegetação sem autorização. Imagina isso, tem que ler para chegar a essa conclusão aqui. Ó. É. Se você quiser, ele gera, vamos supor, eu quero que alguém me explique esses documentos. Ele faz isso, ele gera aqui uma conversa, um podcast, envolvendo um homem e uma mulher, e eles estão simulando o podcast explicando esses documentos. Olha, na área de São Mateus, nós temos ali vários desmatamentos, inclusive o loteamento tal está com regularidade assim, assim, assado. E aí você pode ouvir no carro, 10 minutos aqui de podcast, ele está gerando. Vamos Nossa. voltar naquela... Eu estava Tem esquecendo umas de mostrar. perguntas aqui, tá? Também, Tá, depois. eu já vou responder, eu só quero mostrar aquilo que a gente fez lá no início, ó. Que já terminou aquela pesquisa nossa, lembra que a Sandra pediu? Aham. Então, ele elaborou e trouxe aqui, ó, legalidade da proibição de entrada de alimentos e bebidas em eventos privados. Deixa eu compartilhar isso com vocês. Copiando. Agora eu vou colar aí para vocês acessarem isso também. Aqui, não. Aqui, ó. Isso que ele gerou para mim, ó, a proibição de entrada de consumidores portando alimentos e bebidas em eventos privados, como shows e tal, é tema recorrente nas relações de consumo no Brasil. Organizadores de eventos frequentemente restringem a entrada de comida ou bebida adquirida fora, obrigando o público a consumir apenas itens vendidos internamente, geralmente com preços elevados. Essa prática levanta dúvidas sobre a legalidade e tal, venda casada e assim vai. Então ele fez uma análise aqui, legislação aplicada, ele trouxe jurisprudência. Tá? A gente tem que verificar isso, mas como foi uma pesquisa com investigação, é raro ele alucinar aqui. Então, provavelmente isso aqui é verdade. Contra uma rede de cinemas que impedia. Cinemas está bem tranquilo, né? Casas de show e arenas, ó. Recurso envolvendo uma casa de espetáculo em Belo Horizonte, aí citou aonde. O TJ de Minas havia entendido que a proibição imposta ao público de um show era abusiva, pois obriga o consumidor e tal. Então, se eu clicar aqui no link, ele vai lá para o link e vai me trazer, se não for alucinação, né? Mas ele trouxe lá a resposta. Tá? Exceção para estabelecimento alimentícios. Aí tem alguns casos específicos. Decisões em outras instâncias. Resumo jurisprudencial. Então, aqui ele fez o resumo. A jurisprudência nacional majoritária, capitaneada pela STJ, entende que vetar o ingresso de alimentos, bebidas adquiridos fora é prática abusiva, violando o CDC, quando tal proibição tem por fim obrigar consumo interno. Essa conduta configura venda casada indireta e fere a liberdade, tal. Exceções têm sido admitidas apenas em casos de justificativa plausível e interesse público, higiene, segurança do local, proteção ambiental e assim vai. Posição dos PROCONs, MP e Defensoria. Então depois vocês leem com calma, porque ficou uma pesquisa bem grande, né? Ó, defensorias públicas, leis estaduais e iniciativas locais. Então essa função que eu mostrei aqui, investigar, serve para isso. Ela faz uma investigação geral sobre esse tema, por isso que ela demora. Não é comum o ChatGPT dar uma resposta desse tamanho, tá? Ele trouxe aqui, inclusive, outros países, ó. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e França, Espanha. Então, você pode fazer um trabalho aqui bem rebuscado e criar um modelinho aí para promotoria. Olha lá, fontes citadas, aí ele trouxe todas. E aí ele terminou com essa investigação, tá? Vocês lembram como é que eu entrei aqui? Sim, né? Ó, clico aqui,
ferramentas, executar, investigação. Não vai dar tempo de mostrar outras ferramentas, mas elas são bem intuitivas, que é a criação de imagem, buscar na web. Aqui é o chamado de Canvas, tá? Que ele abre uma janelinha extra. E com isso, Sabrina, eu devolvo a palavra, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só voltar para a apresentação aqui rapidamente, para eu colocar o último slide. Eu acho que não está compartilhando, né? Espera aí, deixa eu compartilhar aqui para o pessoal ter o meu contato. Espera aí, agora sim. Eu vou mandar isso para vocês. Nós temos alguns desafios, limitações também, algo que eu já até falei isso para vocês. E, por fim, uma reflexão final, né, sobre o futuro da atuação do MP na era digital. A gente tem que ter essa preocupação. Sugestões de implantação de IA nas promotorias de justiça, como eu falei, cada uma ali pode criar os seus assistentes, e sempre com essa ideia de capacitação, governança de dados e controle humano, tá? Então, com isso, eu finalizo, coloquei aí um QR Code para a rede social, meu e-mail também, tanto o do MP, o pessoal aí já tem aqui um pessoal, e o Instagram. Então, espero aí que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar esse slide aí para vocês, tá bom, Sabrina?